sou Salim Lamra Neto, sócio fundador da MHA Engenharia. Minha formação é engenharia mecânica, mas acho que o momento aqui é de colocar um pouco a questão e a história da MHA, né? A MHA fará 38 anos agora, em julho, né? Nós fundamos a empresa em 1975 e a história tem algumas coincidências, né? O primeiro momento é a minha chegada em São Paulo, né? Vindo do Rio, mas eu vou focar outra vez na história da MHA. Desde a época de faculdade já, eu e mais dois amigos pensávamos sempre num processo de criar uma empresa de consultoria que voltasse fundamentalmente para o planejamento industrial. A formação nossa naquele momento, nós estudávamos engenharia mecânica e tinha um foco ainda bastante grande em automobilística, mas acabou virando realmente a engenharia mecânica plena. Mas a gente, naquele momento, já entendia que existia um mercado na indústria brasileira, vamos dizer, familiar, que tinha uma necessidade de planejamento. E começamos essa ideia de desenvolver éramos três naquele momento, e desenvolver uma ideia de criar uma empresa voltada para esse foco. Ao longo do processo, tão logo a gente se formou, os três viramos dois, né, eu e Eduardo, e formalmente abrimos a empresa em julho de 1975, né, e com exatamente esse foco. Eu tinha já algum trabalho na área de Secretaria de Difusão de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, no qual me deu um pequeno network, né, de uma série de indústrias e de contatos nesse momento. Trabalhávamos também, tanto eu como o Eduardo, numa área de saneamento, né? Apesar de engenheiro mecânico, a gente trabalhava muito na área de adutoras, estações elevatórias e até as primeiras estações de metrô da linha Norte-Sul. O Eduardo estava envolvido um pouco nesse projeto, nas empresas que a gente trabalhava. Em 75 realmente tomamos essa coragem efetiva de abandonar tudo enquanto tínhamos aí a vida também, vamos dizer, sem grandes compromissos familiares ainda, né, jovens, e começamos realmente esse processo e saímos dos nossos, vamos chamar, empregos e criamos a empresa efetivamente. As relações anteriores nos facilitaram um pouco, tanto é que os primeiros trabalhos também vieram dessas empresas que a gente trabalhava. Então, o Eduardo estava envolvido, como eu já falei, em projetos da linha Norte-Sul do metrô, e a empresa acabou terceirizando para a gente esse começo. Eu, naquele momento, também trabalhava numa empresa de saneamento, mas já envolvido um pouquinho, talvez por ser o único engenheiro voltado um pouco para a indústria, num projeto de uma indústria no Nordeste, naquele momento a Têxtil Gabriel Calfá do Nordeste. E nesse momento também a gente conhece uma pessoa importante, que eu já relato em seguida, mas começamos esses trabalhos e também começamos um trabalho que era da nossa origem de raciocínio, que era o planejamento industrial. Tínhamos um desafio bastante grande, que nos surgiu por uma indicação também da nossa relação pessoal, que era uma fábrica de fogões no Brás, que tinha realmente crises de planejamento, desde o momento de compra de material até a montagem global, que era de fogões alfa. Trabalhamos um período no sentido de organizar e botar planejamento nessa produção e tal. O resumo desse processo, né, isso aqui são as primeiras pinceladas, mas o resumo desse processo, a gente percebe que no planejamento industrial existiam as grandes empresas multinacionais que já tinham, vamos dizer, na sua origem, na sua metodologia, esse planejamento, e as indústrias que nós entendíamos que seriam o primeiro mercado nosso, existia uma certa restrição, vamos chamar assim, dos proprietários, das famílias, né? No sentido de que, à medida que alguém entrasse no processo da produção, do planejamento, alguns segredos poderiam ser perdidos. A gente entendia que era de polichinelo, mas, de qualquer forma, começamos a ter uma restrição. E, em função disso, e também por já estarmos trabalhando com um pouco de consultoria, começamos a desenvolver projetos na área de prediais, vamos chamar assim, e a hidráulica elétrica, e por ser mecânicos, naquele momento nós começamos já fazendo também a parte de climatização, ar-condicionado. Na década de 70, o Brasil, já nesse momento final da década de 70, experimentava o início, vamos dizer, ou sim, o início não, o fim do milagre econômico brasileiro. Então, com menos investimentos, e começávamos a nos vamos dizer, aproximar de uma crise. Mas, de qualquer forma, na área industrial, a gente tinha, pela formação mecânica, uma especialidade
que não era usual nos projetistas, vamos chamar, prediais, que faziam hidráulica ou elétrica, ou no máximo hidráulica e elétrica junto, e naquela dimensão de empresa, de pequeno porte, não tinha empresas que faziam também o ar-condicionado, e nós entendíamos que, pela nossa formação e pela capacidade vamos dizer, de alguns pequenos trabalhos, né, pretensão de jovens naquele momento, mas de qualquer forma nós começamos a aglutinar hidráulica, elétrica e ar-condicionado e um pouco das instalações especiais, que era vapor, gases de uma forma geral. E começamos a fazer algumas indústrias. A Calfar foi uma referência. A Calfar, como eu falei, no primeiro momento era um trabalho que foi terceirizado para a gente, mas em seguida essa própria empresa que eu trabalhava e os diretores da Calfar entenderam que era melhor que esse trabalho ficasse concentrado conosco, e foi um grande trabalho para a gente naquele momento. Isso deu vamos dizer, um primeiro background para a gente no sentido de desenvolver esses trabalhos, vamos dizer, mais integrados. Aí uma feliz coincidência. 1970, final de 77, início de 78, uma concorrência de um projeto na área hospitalar, o Hospital Municipal de Osasco, que quem participava dessa concorrência e nos convidou, o arquiteto Zanettini. Então, o Zanettini, nesse momento, nos chama vamos dizer, com essa referência, porque ele já tinha uma preocupação em algumas dificuldades com as coordenações dos projetos chamados complementares. Essa é uma outra briga nossa, mas, de qualquer forma, os arquitetos chamam os projetos de engenharia de complementares, a gente entende isso até hoje, brigando um pouco. Mas, de qualquer forma, Zanettini nos convida para participar com ele desta concorrência, no qual a gente responderia pelos projetos de instalações de uma forma geral. Então, hidráulicas, elétrica, ar-condicionado, e também as fluidomecânicas, que naquele momento ainda eram desenvolvidas pelos fornecedores de oxigênio, de gases, de uma forma geral. Então, essa forma de isolar o projetista também foi aí um gancho importante. Esse projeto... Vitória, obviamente, o líder desse processo era o Zanettini, e esse projeto ganhamos e desenvolvemos. Foi um trabalho de grande pesquisa, e naquele momento também surgia já uma norma nos Estados Unidos, da NEC, que destacava um pouco as questões de circuitos críticos hospitalares, alguns cuidados nessa área, e isso começou a nos motivar bastante. Por intermédio até desse trabalho desenvolvido e até de relações pessoais, nós também chegamos em dois outros grandes ícones da arquitetura hospitalar. Jarbas Karma e seu parceiro Domingos, naquele momento, o Domingos ainda como médico, mas atuando nessa área, e o Bros. Né? São os dois grandes ícones também nessa área, juntamente com o Zanettini. Com esse pessoal, com a mesma mensagem, com o mesmo resultado de integração de projetos, nesse momento que a gente chamava de instalações, de uma forma geral, hidráulicas, elétricas, fluidomecânicas, o ar-condicionado e tudo. Então, vamos dizer, conseguimos um espaço bastante grande. De cara, Jarbas nos passou 3 projetos, o Bros outros também, e começamos a trilhar, saindo um pouco da área industrial, que começava a entrar em crise, obviamente a empresa muito pequena nesse momento, mas já entrava em crise a área industrial, trilhamos um caminho na área hospitalar por conta dessa integração. Então, esse processo, e aí, obviamente, abriu um mercado bastante grande. Hoje, se a gente fizer um resumo aí, ao longo desses quase 38 anos, mas de hospitais aí 35 anos, nós já temos realizados aí com certeza, mais de 400 projetos nessa área, muitos deles no mesmo site, vamos chamar assim, né? Até usando uma frase do Jarbas Karma, que o hospital sempre é uma obra inacabada, né? A gente entende, e ao longo do tempo nós temos clientes aí vamos dizer, que são praticamente eternos nesse processo e nos dão também uma certa continuidade. Então, assim, como, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, com o primeiro trabalho desenvolvido na década também de 80, 81, que continuamos até hoje, e a gente lembra até num momento interessante aí da Dona Violeta Jafé, ainda viva hoje, com uns 104 anos, 105, posso estar errado, mas foi a grande negociadora do nosso contrato naquele momento. Então, são fatos que, quer dizer, mexem um pouco com a nossa técnica, mas mexem também com o coração, para a gente, vamos dizer, acompanhar a história e, obviamente, esses clientes nos permitirem participar dessa história. Então, assim como
como o Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, a Rede São Luís, todos eles fizeram parte desse processo. Como a gente também vinha de uma empresa de saneamento, tanto eu como o Eduardo lá na origem, e essas empresas, por terem focado um cliente só, que na época eram clientes públicos, né, Sabesp, Sanemate, etc., a gente também percebeu crise, porque na hora que um cliente desse dá um espirro, para essa empresa vira uma pneumonia, porque é o único cliente, um foco muito grande. A gente, desde o primeiro momento, teve uma preocupação de não focar o nosso trabalho numa área específica, ou pelo menos num cliente só. A área de saúde é bastante abrangente, ela representa e representou todos esses anos, vamos dizer, a área mais importante para a gente, até hoje, mas, de qualquer forma, nós também atuávamos e atuamos em edificações de uma forma geral. Então, aí, sejam naquele momento as áreas residenciais, né, mas também as áreas de edifícios comerciais, complexos industriais, shopping center, etc. E aí começamos a abrir um pouco esse leque, um pouco mais de atuação, tentando diversificar não só os clientes, mas também a área de atuação. Pulo mais alguns anos e aí chego em 85. Dentro da visão do projeto integrado e da participação de grandes de empreendimentos, a gente já começa a ter uma participação mais intensa em alguns empreendimentos, as concorrências, às vezes não só em obras públicas, mas uma própria visão do cliente de uma forma geral, de tentar, vamos dizer, transformar o contrato sempre num guarda-chuva maior. Então, as engenharias começam vamos dizer, a participar de uma forma mais integrada, e aí o que nos falta? Nos falta, nesse momento, a parte de cálculo estrutural, de concreto ou de metálica, etc. Em 1985, nós criamos um departamento dentro da empresa de cálculo estrutural, porque até aquele momento já tínhamos alguns trabalhos nessa área, mas a gente trabalhava com alguns parceiros, né? Diferentemente da arquitetura que a gente tem, que é realmente uma formação diferente, é um dom diferente da engenharia, nesse complexo das instalações e da engenharia de uma forma geral, entendíamos que tínhamos uma condição boa de incorporar aí a parte de estrutura, que isso poderia também agregar mais valor ao processo, e realmente agregou. Isso gerou outra vez uma nova oportunidade de mercado e vamos dizer, uma possibilidade maior junto com os clientes, porque, no fundo, também ele chega e aponta o dedo para um só, né, o responsável só, e não é que o ponto de elétrica que vai alimentar o ar-condicionado não está batendo, porque o projetista de ar-condicionado mudou uma posição, ou que o duto de ar-condicionado não passa na viga, porque... Bom, essa é uma história também, mas que, de uma certa forma, a gente percebia que era uma necessidade de mercado e que poderia também agregar, e como agregou, vamos dizer, um volume importante de clientes novos e de novos trabalhos. Então, sempre focado na área que a gente chama de edificações, mas edificações, outra vez, as indústrias com seus processos, a área alimentícia, a área farmacêutica, a área de cosméticos, a área metalúrgica, automobilística, tudo isso é uma gama bastante grande. Indústria hoje, dentro da nossa empresa, chega muito perto no nosso market share de hospitais, da área de saúde de uma forma geral. Em 85 criamos a área de cálculo estrutural, então a gente poderia oferecer, seja para os nossos parceiros, amigos, arquitetos, mas também para o nosso cliente, projetos mais integrados e menos, vamos dizer, contraparte no processo. Então a gente focava todo o processo de engenharia. Entendíamos também, e a empresa sempre, desde aquele momento, até por formação nossa, a gente começou bastante jovem naquele momento, e a gente entendia também que deveríamos estar sempre investindo na formação de pessoal. Isso sempre foi uma tônica nossa, e tenho certeza que muitos foram formados aí no mercado a partir de uma base nossa, obviamente a gente também, mas de uma certa forma muitos filhotes, vamos chamar assim, saíram da empresa. A gente fica contente com isso, com o sucesso de alguns profissionais. Mas essa formação de profissional demandava também a gente também sair um pouco do escritório. Eu, na origem, quando projetava áreas de saneamento, a gente tinha por missão também fiscalizar e acompanhar esses projetos na sua execução. Várias vezes subi
estações elevatórias, às vezes com algum medo por fora, estações, reservatórios de 60, 70 metros de altura, mas, de qualquer forma, uma visão da escala 1 para 1. Com isso, nós também começamos a, vamos dizer, a colocar para o cliente a necessidade dessa supervisão, desse acompanhamento. O que isso nos agregava? Nos agregava também um conhecimento prático para essa nossa equipe, né? Isso também virou uma forma de venda no mercado, né, de não ser simplesmente um acompanhamento, uma fiscalização técnica, um acompanhamento efetivo, e vai abrangendo, com esse suporte técnico que a gente já tinha, vai abrangendo também uma possibilidade de controle melhor para os clientes que não têm a sua estrutura formada e tal, vamos chamar assim, um controle maior do contrato, seja da construtora ou do instalador, etc. Então, nós começamos a desenvolver esse trabalho e, em 1987, final de 87, início de 88, criamos um departamento de gerenciamento de obras. Hoje, esse departamento representa pouco mais de 30% do nosso faturamento e com uma tendência a um crescimento lento, mas um crescimento, vamos dizer, importante aí, porque hoje também temos uma conscientização maior desse processo do gerenciamento. Agregávamos nessa questão do gerenciamento o que entendíamos um pouquinho diferente do mercado, os gerenciadores, naquela visão de que são acompanhar cronograma, obviamente acompanhar custo de obra, etc., mas sem, em algumas especialidades, os gerenciadores com uma formação muito mais civil, mas sem algumas especialidades que a gente tinha dentro de casa. A mecânica, a elétrica, os sistemas, as eletrônicas vindo muito mais forte nesse processo. Então, com isso, a gente também agregou um gerenciamento que nós entendemos um pouco diferente, que era um gerenciamento com poder de decisão e com poder de solução, e às vezes de questionamento, seja de outros projetistas e, às vezes, mesmo muitos gerenciamentos de projetos nossos, na área de saúde, fundamentalmente, e mesmo na área de indústria. Então, vamos dizer, esse é uma tônica, né, do resumo da empresa, desta formação desse trabalho. O gerenciamento com esse cunho, vamos dizer, de termos aí as especialidades, dava um tom diferente também nessas oportunidades de mercado, e entendemos aí que conseguimos uma abertura importante nesse mercado. Com isso, nós integrávamos de um objetivo de melhor capacitar a equipe, viramos aí uma fiscalização de obra, né? Viramos uma fiscalização de obra e também aglutinamos aí um novo mercado para a gente, um novo trabalho. Somávamos aí a realidade do projeto com a efetiva execução da obra, o que também nos agregava, vamos dizer, um maior conhecimento e nessa formação da equipe. Dentro desse critério de formação de equipe, até hoje mantemos, mas nos últimos anos com um enfoque bastante grande, já com uma profissionalização também do nosso RH, os programas que a gente chama de trainee, que são os engenheiros trainee. Esse ano o número tem sido, nos últimos anos, por volta de 14, 15, às vezes um pouco mais, um pouco menos, engenheiros novos. São engenheiros recém-formados que a gente seleciona no mercado. Ano passado nós tivemos um pouco mais de 500 candidatos a esse cargo, apesar de se colocar aí vamos dizer, a dificuldade da engenharia neste momento do mercado, né? Nós que já vivemos na década de 80 aí a história do engenheiro que virou suco, que não tinha trabalho, mas, de qualquer forma, esse processo desse ano, com essa teórica dificuldade de encontrar engenheiros, obviamente engenheiros formados, com experiência, com certeza, mas esse processo nosso de formação de engenharia, e ao longo desses anos aí, passamos um ano treinando esses engenheiros, nos quais eles percorrem praticamente todos os setores da empresa, né? E nesse processo, o histórico de permanência desse grupo é da ordem de 60%, às vezes 70%. É um número histórico que permanece dentro da empresa e, com isso, vai formando a nossa base de gestão de uma forma geral. Quero lembrar também que faz parte da nossa característica e, no fundo, o nosso grande ativo de uma empresa de projetos, de consultoria ou mesmo de gerenciamento, são as pessoas, né? Por mais que a gente possa investir em equipamentos na área
da tecnologia da informação, de software e etc., as pessoas são a base de tudo isso. Então, desde o primeiro momento, a gente também, pensando na perenidade da empresa, cria e dá oportunidade a essas pessoas que estão conosco há muitos anos. Muitos anos. Se a gente focar, por exemplo, um livro nosso recém-lançado, 2010, de 35 anos de empresa, o foco desse livro são os profissionais que fazem parte do nosso grupo de gestão. Hoje nós somos, eu e Eduardo, sócios fundadores, mas somos hoje perto de 40, talvez até um pouco mais hoje, de 40 associados, que são sócios efetivos no contrato social da empresa, que participam efetivamente da gestão de empresa e dão esse oxigênio novo também. Alguns praticamente conosco desde o início, eu quero lembrar do Edson, desde 77, quer dizer, nem consigo mais fazer conta, mas mais de 35 anos de empresa também, o próximo a isso, o Centurion, o Chode, que também estão nessa faixa aí de tempo, 30 anos, ou próximo a isso, 32 anos, que estão conosco desde esse primeiro momento quase, e que hoje participam e são diretores executivos de células. Né? Eu pulei esse capítulo, mas entre 80 e 87, final de 90, vamos dizer, até 95, a gente entendendo, primeiro, que nós não contratávamos profissionais para simplesmente por projeto ou para um projeto, que terminado aquele projeto, esse profissional é demitido, e obviamente seguindo a rotina de formação de profissionais e capacitação e entendimento da nossa cultura, nós precisávamos sempre de uma maior flexibilidade. Essa flexibilidade, mas também encurtir nesse grupo gestor e nesses grupos de profissionais, né, eu citei 3 aqui, mas eu remeto vocês eventualmente a uma leitura ou uma disponibilização do nosso livro para vocês entenderem também um pouco mais todos os outros, porque se eu começar a falar aqui agora eu vou com certeza esquecer de alguns, mas nós temos diretores executivos, os adjuntos e a gestão ampliada, que são todos sócios, mas nós, voltando, nós precisávamos de uma flexibilidade um pouco maior para que a gente não considerasse equipes por projeto, mas sim equipes do escritório. Então começamos a trabalhar primeiro no sistema matricial, mas que esses gestores também tivessem a flexibilidade para que eles pudessem comandar os seus projetos, o seu grupo de projetos. Então nós criamos o que nós chamamos de células. Né? Naquele momento, 4 células, tínhamos ainda um excelente colaborador nosso, o Ângelo, que foi um dos precursores e que nos ajudou a montar o departamento de gerenciamento e ficou conosco durante 18 anos. Então, naquele momento, criamos as 4 células, que depois, em função das dimensões, etc., se fundiram em 2 células, né? Mas essas células de trabalho, com todas as disciplinas que nós já falamos, essas células produziam os projetos de uma forma geral, mas elas também, em função de carga de uma ou de outra, elas cediam profissionais em função da programação. Nossa programação, até hoje, é feita dessa forma, ela é feita mensalmente e corrigida semanalmente em função das prioridades, dos andamentos, dos imprevistos ou de novos trabalhos que entram em função de cronogramas. Então, essa flexibilidade nos dava também uma possibilidade maior de encarar desafios grandes, e em alguns momentos, projetos muito grandes que precisavam ser feitos em curto espaço de tempo, a gente juntava 2 células e trabalhávamos as 2 células juntos. Hoje, a dimensão da empresa, somos aproximadamente 370 profissionais, nos quais pouco mais de 230 são engenheiros, obviamente o foco é engenharia. Essa flexibilidade aumenta, mas obviamente os controles, os processos também são importantes para que a gente cada vez mais use as ferramentas para fazer esse controle e acompanhar também a evolução. Falei do trainee, misturei com célula, mas a gente também estabeleceu há alguns anos com o governo do Estado de São Paulo, estamos tentando levar isso também para a nossa base do Rio, um programa que a gente chama de primeiro emprego. Quer dizer, o governo chama de primeiro emprego, mas a gente utiliza esse programa, é um convênio que a gente tem com a Escolas Técnicas Paula Souza, no qual também a gente contrata anualmente um grupo de profissionais, são técnicos
de edificações, técnicos de mecânica, técnicos de eletrotécnica e eletrônica, que entram no escritório como projetistas, né? A própria Paula Souza já tinha alguns convênios, então esses com treinamentos e tal, então muitos desses técnicos já vêm com uma primeira base de desenho, de AutoCAD, agora também no processo de Revit, então eles já vêm com essa, vamos dizer, com essa primeira formação e temos hoje vários engenheiros aqui no escritório que entraram como técnicos e foram se desenvolvendo de desenhistas para projetistas, né? E hoje são engenheiros e alguns deles já são, inclusive, sócios da empresa. Então, esse é um processo que a gente vem mantendo durante e que dá também uma fidelização do profissional, porque à medida que ele entenda a empresa e entenda também a possibilidade de crescimento, isso nos dá uma margem de, vamos dizer, de segurança nesse trabalho, né? Então a gente percebe às vezes clientes que nos contrataram há 15 anos atrás e que voltam e lembram e às vezes nos solicitam até que determinado profissional que trabalhou naquele projeto dele 15, 20 anos atrás participe desse processo. Então, outra vez, quer dizer, o nosso grande ativo são as pessoas e eles é que fazem a empresa girar.